Glória a Deus. A palavra de vitória já foi liberada. Você já tomou posse dessa palavra sobre a sua vida? Eu quero rapidamente só comunicar à igreja que o pastor Valmir está apoiando a Igreja Nova Vida do Alcântara, tendo em vista que a pastora Dulce já está em casa, mas ainda está se restabelecendo. Então ela pediu uma ajuda e o pastor Valmir então está ali os domingos de manhã. Mas eu creio que no próximo domingo o pastor Valmir já estará aqui pela manhã. Antes dele prestar esse serviço à Igreja do Alcântara, Deus inspirou o nosso pastor para falar sobre alguns assuntos que são fundamentais, são básicos para a igreja. Então, ele começou o ano falando da importância de nós sermos cheios do Espírito Santo, a importância de nós cultivarmos um relacionamento com Deus que proporcione a cada um de nós vivermos cheios do Espírito. Em seguida, o pastor Valmir falou sobre a importância de você ter um tempo com Deus, um tempo diário com Deus, de você guardar algum momento da sua vida, do seu dia a dia, para você ter uma comunhão maior com Deus. Falei agora no início do culto, aliás, orando aqui, nós pedimos a Deus para nos despertar nessa área. Por exemplo, a questão de você ter um tempo com Deus. A nossa igreja tem investido em devocionais. Todo ano, nós estamos estabelecendo um devocional. O que é um devocional? É um guia diário para você acompanhar, fazendo leitura bíblica e meditando sobre assuntos importantes. Atualmente, esse ano, nós estamos meditando, estamos fazendo o devocional com o livro Bom Dia Jesus, não é isso? Bom Dia Jesus, do pastor Carlito Paz. E eu não sei quantos aqui estão fazendo esse devocional, mas eu tenho experimentado isso na minha casa, junto com a minha esposa. Nós estamos lendo todos os dias, e cada dia você tem um tema. Estamos no Evangelho de Mateus, estamos, assim, especificamente no Sermão do Monte. No Sermão do Monte. E agora estamos falando sobre a oração, a oração que Jesus nos ensinou. Então, falamos sobre tentação, falamos sobre perdão, falamos sobre vários temas que nós encontramos no Evangelho de Mateus, e há uma palavra de meditação, é um versículo por dia e um tema por dia, e você medita, então, nesse tempo que você passa com Deus. E também tem uma sugestão de leitura bíblica. Nós estamos lendo agora a carta aos Efésios. Terminamos a carta aos Gálatas, estamos lendo a carta aos Efésios. E nós lemos ontem o capítulo 1, 2 e 3. Nós levamos 20 minutos, quando muito 30 minutos, no máximo, para fazer tudo isso. E quando nós terminamos, então nós oramos juntos, colocamos diante de Deus aquele tema, a nossa vida, colocamos, como nós fazemos à noite, colocamos a nossa noite nas mãos de Deus, pedimos que o Senhor nos dê uma noite de paz, e é maravilhoso, é muito bom quando você faz isso, porque você se alimenta de Deus, você tem um relacionamento com Ele, você lê todo dia a sua palavra, você ora todos os dias, você medita num tema específico todos os dias. Então nós entendemos que isso é importante para a edificação. Nós vivemos uma época em que se diluiu muito a comunhão com Deus. Dentro da igreja, os próprios cristãos, muitos não têm mais lido a Bíblia. A maioria depende só do que é lido no culto, na pregação da palavra. Isso é insuficiente, não é suficiente para te manter firme. Isso enfraquece espiritualmente a nossa vida e nos leva a viver uma vida não plena, mas uma vida mediana, quando não bem aquém daquilo que nós deveríamos viver. Então é por isso que a igreja sente dificuldade de orar, né? É por isso que a igreja sente dificuldade em evangelizar, em fazer alguma coisa que vai nos tirar da zona de conforto e vai nos conduzir àquilo para o qual nós fomos salvos, para o que nós existimos, e a essência da vida espiritual. Não existe vida espiritual se não houver oração. Não existe vida espiritual se nós não lermos a Bíblia. Não existe vida espiritual, porque a vida espiritual, ela precisa, essencialmente, a sua essência está centrada em Cristo e na palavra de Deus.
Então, se você tira Cristo, quer dizer, não existe cristianismo sem Cristo. Se você retira Cristo, fica apenas aquilo que diz lá na carta aos Efésios, capítulo 2. Você começa a agir pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelo seu bom senso, e isso não é vida espiritual. Então, despertado para essas coisas, o pastor Valmir, ele caminhou mais um passo e ele começou então a abordar a função primordial da igreja, que é o evangelismo. O que é evangelismo? Evangelismo é transmitir a outras pessoas aquilo que Jesus fez na nossa vida. É levar boas novas, é levar a palavra que transformou a nossa vida a outras pessoas. Antes de prosseguir, eu quero dizer uma coisa. O livro devocional Bom Dia Jesus, ele esgotou aqui. Então pode ser que algum irmão deseje se despertar para isso. Eu vou te dizer uma coisa, depende da tua decisão, e não é uma decisão fácil você sair da inércia e decidir retornar às disciplinas espirituais. Você vai ter que fazer um esforço. Você vai ter que desligar a televisão. Eu tenho desligado mais a televisão. Eu sou um viciado em jornal, meu irmão. Eu pego um jornal e emendo no outro, que emendo no outro, emendo no outro, emendo no outro, emendo no outro, emendo no outro. O que não falta na televisão é jornal, até porque tem canais de TV a cabo que são um jornal, ele só transmite jornal o dia inteiro, a noite toda, se você quiser. Então você vai precisar desligar. O meu problema é esse, o seu não sei qual é, se é novela, se é outro programa, mas então nós estamos reduzindo drasticamente isso, porque um jornal repete o outro. E você fica ali ouvindo a mesma coisa, né? Foi descoberto isso, teve operação da Lava Jato, não sei mais o quê, corrupção no Sesc Senai, e vai embora. E você se enche de coisa ruim. Não estou dizendo que você não deva assistir essas coisas, você deve assistir, mas cuidado, meu irmão, senão você se contamina. E aí você deixa de ler a Bíblia, deixa de ter comunhão com Deus, e um monte de gente, quando começa a ler a Bíblia, dá sono, é ou não é? Meu irmão, você vai ler a Bíblia, mas se estiver dando uma luta no UFC lá, você não vai ficar assim. Se estiver dando a novela, quem é noveleiro aí, não você vai ficar ali, ó. Se você estiver vendo um filme, às vezes eu fico impressionado. Na verdade, eu é que sou diferente. As pessoas falam de filmes para mim, viu a série e tal. Eu nem sei o que é isso mesmo. A gente vê, mas é errado. Eu sei que eu tenho que fazer isso também. Mas eu confesso para vocês que eu sou um cara meio por fora de filmes. Às vezes um filme fez sucesso há 10 anos atrás, agora é que eu estou vendo. Mas acontece isso não é para ser assim, não precisa ser tão radical, mas também não pode ser tão omisso. A palavra de Deus fica para lá, vem bolinho, aniversário, festa, televisão, não sei mais o que, não sei, e a Bíblia fica de lado, a oração fica de lado, e você vai ficando frio, e pior, você não percebe. Sabe quando é que você vai perceber? Quando você cair. Quando você vê que você não tem mais nenhuma resistência contra o pecado, aí você vai entender que você precisa voltar para Deus. Então, quero sugerir aquelas pessoas que desejarem o livro. Esse livro não é muito fácil de encontrar por aqui, mas você pode encontrar alguma livraria. Agora, se você quiser, você pode dar o seu nome lá, por favor, irmã Beth, as irmãs aí, dá o seu nome, a gente pode adquirir esse livro para você, a gente às vezes ganha 38% de desconto, a gente repassa tudo para você. É um livro que não é barato, porque também é lindo, muito bem feito, coisa de primeira. Então ele deve estar uns R$40, mas a gente, dependendo da quantidade, a gente consegue 38% de desconto e dá para vocês. Porque a igreja não vive de dinheiro de livraria. A gente faz isso porque nós entendemos que é importante investir na vida dos membros. E eu, particularmente, eu digo sempre aqui que você, como cristão, precisa investir nas coisas certas. A gente gasta dinheiro em tanta coisa e tanta bobagem, e às vezes deixa de gastar naquilo que é edificação para a nossa vida. Então, se você quiser, dê o seu nome lá. Essa série que nós iniciamos hoje, eu fiz a apresentação na semana passada sobre evangelismo, ela foi inspirada nesse livro aqui, ó. É um livrinho, Esforça-te para ganhar almas. O pastor Valmir lembrou dele, e ele foi reeditado pela editora Vida, de Orlando Boyer. Ele é um livro super fácil. Quem tem hábito de ler, lê em 1 hora. Quem tem o hábito de ler. Mas ele não é para você ler em 1 hora.
Nós vamos pregar as mensagens que estão aqui. Então, por exemplo, eu fiz a apresentação semana passada. Hoje eu vou falar sobre o desejo de ganhar almas, o que é a obra de ganhar almas, por que devemos ganhar almas e quem pode ganhar almas. Se o pastor Valmir vier na semana que vem, ele vai pregar sobre a segunda vinda do Senhor e a punição eterna. Então você não tem que ler ele todo de uma vez, você vai ler aos poucos. Por que é importante você ler? Porque você aprende mais, você ouve a palavra, você... Alô? Isso. Você ouve a palavra, ouve a mensagem e você lê no dia a dia na sua casa. Tá bom? Então é isso, nós não ganhamos dinheiro. Esse livro custa R$21, mas saiu para nós a R$14,70 e poucos, 80 e poucos, não me lembro. 14 uns quebrados. Então nós estamos repassando para os irmãos a R$15. Quem quiser. Tá? E se você quiser pagar no cartão, aí a gente bota mais R$2 por causa das despesas do cartão. Então vai para 17. É um livrinho barato. Se você quiser, tá aí, tem na livraria. A gente não comprou para vender, porque eu estou te dizendo o valor dele, ele custa R$21, a gente está repassando praticamente pelo mesmo preço, sendo que a gente pagou frete, né? Tá? Então eu queria falar hoje sobre isso. Primeira coisa que eu queria perguntar para você que está aqui hoje é o seguinte: você que está aí, já ganhou alguma alma para Jesus? Responde para vocês, já ganhou? Estou vendo gente, quem quer levantar a mão para levantar? Mas você tem certeza que foi você que ganhou? Levanta a sua mão. Tem muita gente aqui que já ganhou uma alma para Jesus. É indescritível a sensação quando você começa, porque ganhar uma alma para Jesus dá trabalho. Ganhar uma alma para Jesus, você vai ter que investir tempo, você vai ter que parar para conversar com a pessoa. Você vai ter que, muitas vezes, acompanhar essa pessoa até o culto. Você vai ter que gastar tempo explicando acerca do Evangelho a essa pessoa. Então, você vai ter que orar por essa pessoa. Então, vai demandar um tempo. Não é? Agora, você já imaginou, um dia todos nós vamos ser arrebatados, né? Ou então, vamos sair desse mundo aqui, vamos chegar no dia da nossa morte. Um dia vamos estar lá diante do Senhor e vamos todos nos encontrar, todos aqueles que são salvos. Você chegar lá e você encontrar aquela pessoa que você investiu, que você orou, que você carregou por um tempo quase que no colo, que você levou à presença de Deus, que você ajudou a permanecer firme. Que coisa maravilhosa quando isso acontece. Ontem nós estávamos, eu e minha esposa, num lugar, e encontramos uma senhora que, sinceramente, eu já nem me lembrava dela. E ela estava falando de um encontro que nós fomos, né? Foi um encontro de casais, daqueles que você fica um fim de semana. E aconteceu um negócio impressionante, porque ela levou o marido, e o marido não era crente. O marido não queria nada com o Evangelho, mas ele foi para agradar a esposa. E os homens separados das mulheres lá na hora de dormir, e ele ficava resmungando, reclamando, porque tinha que estar ali, porque isso, porque aquilo, porque você sai do teu conforto, vai para um lugar, a gente dormia em beliche, né? Então o camarada já não gosta do Evangelho, ainda ter que se submeter a isso, não é muito fácil. Conclusão, chegou um determinado momento lá, aquele camarada, nós estávamos numa reunião e o espírito maligno se manifestou nele, ele começou a estrebuchar lá. Eu, mais umas 2 pessoas, não me lembro agora, nós fomos lá, repreendemos aquele espírito maligno e depois nós conversamos com ele, aconselhamos ele, falamos do que se tratava aquilo, da importância dele deixar aqueles caminhos, renegar, sabe, aqueles espíritos, entregar a vida dele para Jesus. E Jesus fez uma obra maravilhosa. E ele, naquele dia ali, ele se converteu, ele mudou de vida, o lar dele foi transformado, a esposa ficou nas nuvens, ele deu testemunho no final do retiro. E até hoje, já tem mais de 10 anos isso, deve ter uns 15 anos, no mínimo. Ele está firme com Jesus, é um homem de Deus, sabe? É uma pessoa que serve a Deus, prega, serve na igreja onde ele está. E a esposa falou assim, olha, tudo bem, lembra do Manuel? O nome dele era Manuel. Falei, sim, lembro. Pois é, mas não lembrava muito bem, mas a gente acabou lembrando da história. Falou, liga para ele, porque, sabe, ele quer conversar, ele quer rever o irmão, vocês foram muito importantes. Não é bom isso?
Quando você olha assim, não estou falando para engrandecimento, não. Estou dizendo o seguinte, o que eu quero demonstrar aqui, como Deus é bom e como nós podemos ser usados por Deus quando nós decidimos abrir o nosso coração e nos colocarmos nas mãos de Deus. Quando nós nos doamos, Deus nos usa. E Ele usa só por amor mesmo, sabe? Ele usa, não é porque você é melhor do que o outro, porque prega mais ou porque faz mais do que o outro, não. Ele usa, primeiro, porque Ele te ama. Segundo, porque Ele ama a pessoa que precisa ouvir a palavra. E esse é o privilégio que Ele deu a nós. Ele não deu aos anjos, Ele não deu a qualquer pessoa, Ele deu a você e deu a mim. Nós que experimentamos a salvação, nós temos plena condição de ajudar pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ou você aceitou Jesus conhecendo Jesus? Alguém aqui já aceitou Jesus conhecendo Jesus? Não é assim. Você crê em Deus, você ouve falar de Jesus, você até acha interessante Jesus, mas você só vai conhecer Jesus quando você tem um encontro real com Ele, quando a palavra de Deus atinge o teu coração, quando as escamas caem dos seus olhos, quando o coração fechado se abre e você olha e você vê que Deus é real, que Jesus é real, que Ele morreu mesmo na cruz por você, que Ele te ama e que Ele quer te salvar. Aí você conhece Jesus, isso transforma a tua vida. Isso muda a tua maneira de ser, de agir, de falar. Sabe, você é totalmente transformado por Deus. E a partir daí, não sei se com todo mundo aconteceu isso, nasce um desejo do teu coração de ganhar as outras pessoas. De alertar as outras pessoas que elas precisam de Jesus, que elas precisam de perdão, que elas precisam ser transformadas, precisam ser perdoadas do seu pecado, que é possível largar maus costumes, que é possível vencer vícios, que é possível viver uma vida diante de Deus. Porque o próprio Deus vai agir, o próprio Deus vai te capacitar, Ele mesmo vai falar com você, desde que você se abra. Mas, acima de tudo, desde que você pregue, desde que você compartilhe aquilo que Deus fez na tua vida. Então, evangelizar é compartilhar o que Jesus fez na tua vida. Evangelizar é amar as pessoas. Evangelizar é amar ao próximo, é olhar para um irmão teu que ainda não é cristão e dizer, sabe, e falar de Jesus para ele. Demonstrar o amor de Deus para ele. Agora, é claro que você tem que demonstrar também com a vida. Porque se você prega um Jesus maravilhoso, mas as pessoas olham para você e a sua vida não reflete esse Jesus maravilhoso, você vai ter dificuldades. Mas espera aí, calma. Calma, você vai dizer assim, pastor, mas eu tenho meus problemas. Eu também tenho. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente não veste aqui uma roupa de pastor, uma roupa de crente, sabe? Um coquinho na cabeça. A gente não veste. É algo que acontece dentro de nós. E nós não somos capacitados pelo nosso próprio poder. É o poder de Deus que habita em nós. Por isso que é importante as disciplinas espirituais. Por isso que é importante você ter comunhão com Deus. É importante você orar, meu irmão. É importante você ler a Bíblia, é importante você se envolver num relacionamento de amor com pessoas que creem no mesmo Deus que você. Porque são essas coisas que vão te habilitar a transmitir, através de um bom testemunho e de uma palavra irresistível ao pecador, a mensagem da salvação. Amém? Isso é só uma introdução que eu estou fazendo, eu estou compartilhando com vocês isso. A gente pode pensar assim, poxa, lá vem, agora Espírito Santo, agora vai ter tempo com Deus, negócio de tempo com Deus, agora e tem esse negócio de devocional, tem que evangelizar. Meu irmão, nós estamos reticentes porque nós temos que nos autoavaliar e entender que nós estamos enfraquecendo. Estamos enfraquecendo por ausência dessas coisas. A ausência de alimento produz desnutrição, produz enfermidade. E às vezes você mantém a tua fé, você crê, mas é só isso. É aquele negócio básico que não te faz vencer coisa nenhuma, que não leva você a vencer situação nenhuma. E aí, você é um cristão, pertence a uma igreja, mas quando você está lá fora, ninguém percebe isso. Por quê? Você tem um estilo de vida muito parecido com a maior parte das pessoas que você conhece. Então as pessoas olham para você,
E aí? Não, tudo isso aí eu faço, né? Entende? Então, você precisa ter consciência de que Deus te salvou para que você frutifique. Sabe? Quando Deus criou uma mangueira, Ele criou uma mangueira e dentro do fruto da mangueira Ele colocou um caroço. É ou não é? Uma semente. Como é que a mangueira se reproduz? Cada vez que alguém pega um caroço de manga e coloca no chão lá, às vezes, não sei se nasce espontaneamente, vai nascer outra mangueira que vai dar um monte de frutos. E esses frutos vão cair no chão também. Eles vão morrer, como diz a palavra, né? Vai sobrar a semente, essa semente vai germinar e vai gerar outras mangueiras. Então, conosco é a mesma coisa. Quando Jesus plantou no nosso coração e o Espírito Santo deu crescimento à palavra, e nós fomos transformados para transformar. Então, nós não somos transformados para vivermos o tempo todo olhando para as nuvens, achando lindo, gostando do louvor, da peça de Natal, do coral cantando. Não. Essas coisas fazem parte, mas elas não são essencial. Porque Jesus diz lá, no capítulo 15 de João, que a vontade de Deus é que todos nós venhamos a produzir muitos frutos. E não dá para produzir frutos se você não plantar a semente, meu irmão. Você tem que plantar a semente. Tem que plantar a semente. Olha, algumas frases, tem muitas frases no livro, eu selecionei 3, que falam sobre ganhar almas, frases de grandes ganhadores de almas. Primeiro, George Whitefield, ele diz assim: se não queres dar-me almas, retira a minha vida. Moody dizia assim: usa-me então, meu Salvador, para que qualquer alvo, ou melhor, usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo e de qualquer maneira que precisares. Aqui está meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-a com a tua graça. Se você for ler a história de Moody, é impressionante, meu irmão. O evangelho queimou no coração dele de um jeito que ele queria ganhar as pessoas de qualquer jeito. Aí ele foi pedir ao pastor da igreja para liberar uma sala para ele. Ele queria dar aula na escola dominical. Aí o pastor falou para ele assim: olha, faz o seguinte, eu vou te dar uma sala vazia e você arruma as pessoas, mais ou menos assim. Aí ele pegou 2 fileiras da igreja, separou e foi para a rua, e todo mundo que passava na rua, ele falava de Jesus, trazia aquela pessoa e botava aquela pessoa sentada no banco. E ele encheu aquelas 2 fileiras de banco, depois encheu a igreja, tiveram que comprar um outro local, encheu também, e o ministério... Vamos fazer um negócio? Está ruim aí, não? É aqui? Como assim? É mau contato? Tá. Se cair de novo, vou pegar o natural. Então, é assim que Moody era. Ele tinha um desejo no coração de ganhar almas para Jesus. Praying Wide dizia assim: ó Deus, dá-me almas ou morrerei. Almas ou morrerei. Não precisa me responder, não, mas cada um de vocês aí, faça uma pergunta para você mesmo. Tem alguém morando dentro da tua casa que ainda não é salvo? Esse camarada aqui, esses homens, eles tinham uma ânsia, um desejo de ganhar almas. Todo cristão saudável, o primeiro desejo que vem no coração de um crente novo convertido é ganhar os seus parentes. Nós queremos ganhar o esposo, a esposa, os filhos, pai, mãe, a gente quer salvar todo mundo. Por quê? Porque nós achamos a melhor notícia que podia haver. Nós encontramos o próprio Deus, nós entendemos que Deus não é algo fictício, mas Deus é algo real, é alguém que me ama, que quer partilhar comigo, que quer ter um relacionamento comigo, que tem um projeto para a minha vida. Então eu não posso viver longe desse pensamento. Se Ele tem um projeto para mim e me ama, que maravilha, me perdoou, me salvou, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Jeremias, capítulo 20, versículo 9, diz assim Jeremias: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome,
Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Palavras de Jeremias, né? Não vou me lembrar mais dele, não vou falar mais no seu nome, e ele se sentiu de um jeito tão incomodado que ele viu que não tinha jeito. Quando eu falei aqui semana passada, quando os apóstolos foram inquiridos ali no Sinédrio, e que eles falaram assim, para de falar desse Jesus, de ressurreição, de tudo isso. E aí Pedro diz assim, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Você, meu irmão, não pode deixar de falar aquilo que Jesus fez na sua vida. O que aconteceu com você precisa ser transmitido, precisa ser passado a outras pessoas. A experiência, eu quero contar uma experiência aqui que eu achei interessante, mas antes disso eu quero trazer um versículo de 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Fiz-me fraco... Vamos lá, gente. Fiz-me fraco com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha que exemplo maravilhoso de Paulo, né? Paulo fez tudo que estava ao alcance dele, até se humilhou para poder ganhar aqueles mais fracos, mais abatidos, né? O livro conta a experiência de um soldado inglês na Primeira Guerra Mundial, que foi recolhido para um hospital de uma maneira assim, bem depauperado, muito ruim. A situação dele era muito grave, ao ponto dele virar-se para a enfermeira e falar assim, olha, eu quero tomar alguma coisa para dormir e não acordar mais. Ele queria praticar a eutanásia. E a enfermeira falou para ele, não posso fazer isso, então chama o médico. Aí chamaram o médico. E ele falou, olha, eu estou aqui, não presto para mais nada, não posso defender o meu país, não posso fazer mais nada e eu estou me consumindo nessas dores, eu quero que o senhor me dê um remédio para que eu durma e não acorde mais. E o médico falou, olha, mas eu não tenho como fazer, eu não posso fazer isso. Então ele pediu para mandar uma carta para o rei George. Ele foi e mandou uma carta para o rei, né, dizendo a situação dele, pedindo ao rei para autorizar que os médicos dessem esse medicamento para ele morrer. E aí o rei respondeu para ele o seguinte, mandou uma carta de volta endereçada a ele, dizendo o seguinte, o rei precisa de ti, o rei ainda precisa de ti. Acabou. Diz que o camarada se recobrou o ânimo, que ele se fortaleceu com a palavra do rei e melhorou de saúde e deixou de pedir para morrer. A mensagem para nós cristãos é essa, olha, teu rei precisa de ti para proclamar a boa nova, a mensagem para outras pessoas. Deus ainda precisa de você. Mas eu sou fraquinho, eu não sei. Deus precisa de você. Deus precisa dos teus lábios, das tuas pernas. Ele precisa dos teus braços. Ele precisa que você abrace alguém, que você lute por alguém, que você ganhe alguém. Agora, o que é ganhar almas? Aí o livro começa a falar do que não é ganhar almas. Ele começa a dizer assim, ganhar almas não é fazer caridade. E ele usa um argumento muito, muito interessante, que quando você assiste alguém socialmente, o que não é errado, entendam, né? Vamos entender o que o autor está dizendo. Ele está dizendo que, olha, a própria palavra de Deus diz que Deus nos salvou para boas obras que preparou de antemão para que andássemos nelas. Agora, o simples fato de você fazer uma caridade, de você dar um pão, de você levar uma cesta básica, é um paliativo. Essa pessoa vai tornar a ter sede. Isso não é suficiente para saciar essa pessoa. Não é? Então ele diz, olha, não é fazer caridade. Pães e roupas não podem estancar a sede da alma. Em João 4,13, Jesus fala para a mulher samaritana, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Então, o trabalho social, ele é parte do Evangelho, mas ele não é suficiente para ganhar pessoas, porque senão, meu querido, os kardecistas ganhavam de nós de muito a zero. E eles não creem em Jesus, eles creem, na verdade, na reencarnação da alma e na autossalvação. Não é? Também não é uma profissão.
não são pessoas pagas com salário que são responsáveis pela função. Estou na igreja no ministério de ganhar almas. Não existe isso. O ministério de ganhar almas é de todos nós. Então não é uma profissão, não é algo que você vai ganhar a sua vida com isso. Não é algo que você vai ganhar a sua vida com isso. Também não é reformar as pessoas, né? Aí a pessoa vai, levanta a mão, deixa de fumar, deixa de fazer uma ou outra coisa, que não seja pela transformação vinda de Jesus, é a transformação humana. E uma pessoa, ela pode fazer um esforço e até mudar de atitude, mas isso não a habilita a ir para o céu, a ter a sua vida salva e a pertencer ao corpo de Cristo. Né? Então, não é apenas o exercício da vontade humana, mas é a ação do poder de Deus sobre a vida de cada um de nós. Entendeu? Também não é magnetizar o público. Moda. Quem é o Cláudio Duarte, que hoje está na moda, conta meia dúzia de piada, todo mundo ri, acha maravilhoso, glória a Deus pela vida dele, mas isso não, em si não é ganhar almas. Quando nós pregamos o Evangelho, nós trazemos pessoas a Cristo. Na sua grande maioria, são pessoas que estão precisando de uma palavra, estão vivendo um momento difícil, estão fragilizadas. Mas, quando você fala do amor de Deus e a pessoa levanta a mão, você só começou o processo. Talvez aquela pessoa nem teve um encontro com Jesus. Ela está tão desesperada que o primeiro braço que se abre, ela se joga. Mas ela precisa conhecer Jesus, você precisa falar do amor de Deus, acompanhar essa pessoa. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Parabéns a todos os pregadores que têm a Bíblia na cabeça, que falam versículos de cor, da frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de um lado para o outro, lendo como quem lê grego, de trás para frente. Amém! Todos deveriam saber a Bíblia toda e conhecer a Bíblia toda. Nem todo mundo tem essa mente, né? Mas todos deveriam saber. Meu irmão, mas isso só não é suficiente. Ganhar almas é pescar. Jesus chamou os discípulos e falou assim para eles: olha, de hoje em diante vou fazer de vocês pescadores de homens. Que coisa, né? Que pescar, pastor? Que história é essa de pescar? Mas né? Eu vos farei, Jesus diz assim, olha, Mateus 4,19, disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Eu vos farei. É Jesus quem faz. Jesus que nos capacita. É através dele que nós somos usados. Nós somos como uma ferramenta na mão do marceneiro, meu irmão. O marceneiro vai transformar a madeira. Mas para transformar a madeira, ele precisa de uma ferramenta correta. Mas a inteligência, a capacidade, como é que eu vou dizer? A inspiração vem de quem? No caso do Evangelho, vem de Deus. No caso do armário ou do móvel, vem do profissional. No caso do Evangelho, é o próprio Deus que inspira, é o próprio Deus que usa. Nós somos como instrumentos nas suas mãos. E esse pescar, a tradução dele, segundo o livro aqui, mais clara, é apanhar homens vivos. Apanhar homens vivos, quer dizer, resgatar do mundo pessoas que estão vivas, mas que precisam conhecer o poder de Deus. Precisam de perdão dos pecados, precisam de salvação. Jesus também diz que é ceifar. Mateus 9,38. Diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quem envia trabalhador é o Senhor também. Estou aqui esperando, não. O pastor disse que ele ia me ordenar isso e aquilo outro. Aqui, hoje em dia, não tem ninguém cuidando do ministério de evangelismo na igreja. E tem muita gente esperando, meu irmão. Primeiro, o evangelismo não é um ministério. Não é um ministério para algumas pessoas, é um ministério para toda a igreja. Todos nós temos responsabilidade.
Todos nós fomos chamados para pescar homens. Todos nós fomos chamados para inspirar pessoas a conhecerem a Jesus. Todos nós. É procurar pelo que se havia perdido, é procurar pelos perdidos. Lucas 15 tem várias passagens, várias parábolas que falam sobre isso. No versículo 24, fala do filho pródigo, e o pai diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Você conhece algum filho perdido hoje? Algum filho que anda perdido por aí? Alguma pessoa que você não vê há muito tempo? Algumas pessoas que estão andando por aí, longe de Deus, afastados de Deus, talvez até já andaram com Deus, já serviram a Deus, já participaram da casa do Senhor, já desfrutaram da presença de Deus, mas hoje estão fora? Pois nós fomos chamados para buscar esses que se haviam perdidos. Nós fomos chamados para isso. Né? Outra coisa, evangelizar é o privilégio supremo de nós cristãos. Como eu falei aqui, até os anjos desejariam fazer o que nós fazemos, mas Deus nos deu a nós essa incumbência. Né? Jesus chamou a sua igreja para fazer isso, tá certo? E é a tarefa suprema do Evangelho. É levar também as pessoas a um relacionamento com Cristo. Esse relacionamento com Cristo nos leva também a um relacionamento interpessoal como o corpo de Cristo. Amém? Perigo é nós nos limitarmos ao relacionamento como corpo e abandonarmos o outro relacionamento. Não produzirmos aquilo para o que Jesus nos chamou. Nós vamos recomeçar os pequenos grupos, e o pequeno grupo é fantástico, porque é uma oportunidade de, na casa de um irmão, você estabelecer uma comunhão, você levar pessoas que não viriam na igreja, falar do amor de Deus. Mas isso não pode se resumir a uma reunião com muita comida e todo mundo fica num bate-papo, parece uma festinha semanal. Claro que a comunhão é boa, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não podemos permitir que esse instrumento de evangelismo, de crescimento, de comunhão e tudo mais, ele se transforme numa reunião particular de amigos, onde ninguém convida ninguém, ninguém leva ninguém, as pessoas não se preocupam tanto em compartilhar. Nós somos abençoados no simples fato de nos reunirmos com pessoas que creem no mesmo Deus que nós cremos. Mas nós não podemos esquecer que o foco principal é evangelismo. É falar do amor de Deus. Já falei, já falou, fala de novo. Liga, telefona, ora pela pessoa, acompanha. Pergunta se quer que busque em casa. Seja insistente sem ser chato. E a gente tem até que tomar cuidado com muita comida, porque sabia que tem gente que deixa de ir ao PG por causa de comida? Porque fica constrangido, todo mundo leva um montão de comida e a pessoa não tem condição de levar. E aí ela chega ali e fica constrangida. Já teve gente que falou para mim: não, pastor, não dá. Por quê? Não, porque eu nunca posso levar nada. E olha, tem uma coisa que crente gosta, é comer, meu irmão. A gente gosta de comida, e quando você vai num lugar desse, é uma abundância que não dá conta, nem um grupo dá conta, se chamar os vizinhos não dá conta. Que lindo, né? É lindo, mas pode ser uma pedra de tropeço. É melhor um lanchinho simples, regado com muito amor e muita dedicação às pessoas, do que uma fartura, um rodízio de comida caseira, e que fica todo mundo assim, sabe, arrotando, sai todo mundo lá. Puxa, foi uma benção hoje, né? Foi, né? Tem que tomar cuidado com isso. Você vê como é que as coisas, às vezes, são certas, mas se não tiver um limite, elas prejudicam. Não é isso? Por que nós devemos ganhar almas? Porque é um mandamento do Senhor, Mateus 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um mandamento do Senhor, meu irmão. E outra coisa, além de ser um mandamento do Senhor, esse foi o meio pelo qual Deus decidiu expandir o reino dele aqui na face da terra. Então Jesus veio, né? Ele pregou a mensagem do evangelho do reino, ele discipulou 12, não é isso? E depois 70, e ele foi embora, e as últimas palavras de Jesus foram incríveis. Olha, ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto. E quando isso acontecer, né,
vocês vão receber poder, né? Ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. O mundo inteiro, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, na tua casa, no teu bairro, na tua vizinhança, na região onde você está, na cidade onde você está, onde você for, você vai para o Japão, para a China, você trabalha fora, está no meio de uma plataforma lá, a 200 quilômetros do continente, mas você está falando de Jesus, com a sua vida, e sempre que houver oportunidade, com os seus lábios. Amém? Porque somos devedores, meu irmão. Paulo diz isso. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, Paulo diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Amém? Eu faço parte do SEI. É SEI? Não. Como é o Evangelho das Crianças? É o IBC. Eu sou do IBC. Eu já trabalho no IBC. Ganhou quantas almas para Jesus? Não, estou cuidando das crianças. Daí você, não, estou na portaria da igreja. Minha função é ali. Amém? Eu sou pastor. Aqui eu sou pastor. Prego e tal. Amém? Eu sou diácono da igreja. Meu irmão, tudo isso daí são cargos. Mas a missão da igreja, para qualquer um, é falar do amor de Deus às pessoas. É conduzir pessoas a Cristo. É andar do lado delas. É tirar as dúvidas, é abraçar, é orar junto, é chorar junto. Quem é que pode ganhar almas? Aí tem uma relação incrível. Eu fiquei ouvindo tudo aquilo ali, lendo, né? Só o cristão que tem certeza da salvação. Bom, se você não sabe nada da salvação, você não tem o que transmitir. Só o cristão que tem vitória sobre o pecado. Amém. Tem que ter vitória, você tem que ter uma vida condizente. Né? Só o cristão cheio do Espírito Santo. Esse negócio de cheio do Espírito Santo, meu irmão, vou falar uma coisa, agora digo eu, não o Senhor. Digo eu, não o pastor Valmir. Eu posso dizer igual o Paulo, eu falo em línguas, sou cheio do Espírito Santo, né? Procuro ministrar e sempre sentir a presença de Deus, mas isso é uma coisa natural, meu irmão. Vou te dizer uma coisa, se você abrir o teu coração e se ofertar para Deus, se preocupa não, Ele vai te encher. Sabe por quê? Porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Deus tem que te capacitar, e Ele capacita assim, enchendo você, sabe? Fazendo a sua vida transbordar. Ele faz assim, né? Só o cristão que ora. Tem muito pouca gente orando, gente. Só o cristão inteiramente entregue ao Senhor. Bom, sim. Só o cristão convicto de que toda alma fora de Cristo está perdida. A gente tem que ter essa consciência. Meu irmão, você está afastado, tem um amigo teu que está afastado, um parente teu que não conhece a Deus, está caminhando para o inferno. E você não pode participar disso. Você tem que ajudar essa pessoa, trazê-la de volta. Amém? Agora, para resumir tudo isso, todo cristão pode e deve ganhar almas. Qualquer um de vocês pode ganhar almas. Você pode dizer assim, mas como que eu vou ganhar almas? Tem que ter uma certa sabedoria, um certo discernimento. Primeiro, quem capacita é Deus. Lucas 21:15. Lucas 21:15. Diz assim a palavra, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quem dá a boca é Deus, meu irmão. Tu vai ficar surpreso do que o Espírito Santo vai te lembrar na hora de você falar com alguém. É impressionante. Depois você para assim, meu Deus, como é que eu falei tudo isso? Coisas que você nem imaginava, de repente vem à sua mente. Por quê? Porque quem capacita é Deus. Amém? Porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O teu trabalho é inspirar com a tua vida. O teu trabalho é falar do amor de Deus, é aproveitar a oportunidade. Mas quem transforma, quem convence do pecado é o Espírito Santo. A pessoa mais interessada em transformação de vidas é o próprio Deus. E o Espírito Santo, então, ele
É incrível, às vezes você prega uma mensagem aqui, você sai daqui derrotado, mas daqui a pouco, quando você faz o apelo, vem uma multidão. Por quê? Porque a gente não sabe. Nosso julgamento é um julgamento assim, sabe? Muito superficial. Então, você acha que você tem que ser um grande e eloquente pregador, pregar uma mensagem que satisfaça você, mas não é. Tem que satisfazer a necessidade do povo. E o Espírito Santo vai lá e... Como o pastor me conta de uma pessoa que levou muito tempo para conseguir trazer o marido na igreja, e o problema do marido era dinheiro, e o pastor Valmir foi e pregou sobre dízimo. Imagina a mulher, meu Deus, ai pastor, isso não, pelo amor de Deus, não. E o homem se converteu. Deus sabe o que faz e o que fala. É melhor confiar nele. É melhor confiar nele. Não é isso? É melhor confiar nele. Aleluia. João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E também podemos ganhar almas, porque crescemos à medida que fazemos a obra de Deus. É Deus quem nos capacita, como eu já falei aqui antes. Meu irmão, você cresce à medida que faz. Se você for pegar a vida do Neymar, né, e ver que ele é cheio de habilidade, meu irmão, essa habilidade não apareceu. Ele é um gênio. É um gênio porque tem uma aptidão para aquilo ali, mas só que ele, desde garotinho, treina. Desde pequenininho, ele está treinando isso. Desde pequenininho, ele começou a fazer isso. Então, ele se tornou um adolescente super, como se diz, hábil com a bola no pé. Não é isso? O Oscar Niemeyer, por exemplo, que foi um arquiteto estrondoso aí, meu irmão, ele fez faculdade, mas ele se inspirou, ele exercitou, ele estudou. Ele passou por experiências, ele deve ter tido no início projetos que foram rejeitados. Quantos empresários dizem que faliram 2, 3 vezes antes de dar certo? O que nos dá experiência é vivenciar. Você precisa vivenciar o Evangelho. Você que nunca falou de Jesus, precisa abrir a tua boca e falar. Talvez um ou outro dia não dê certo, mas daqui a pouco você vai ver que maravilha, como Deus responde, como Ele confirma a palavra dEle, como Ele te usa. Isso é fundamental. Crescemos à medida que fazemos a obra de Deus, porque é Deus que nos capacita. Duvido que algum desses pastores aqui, pode ser que tenha algum, assim, desde criancinha eu penso em ser pastor, eu não fui assim. Pelo contrário, só Deus e eu sabe o que eu fugi disso. Eu não queria, mas Ele me cercou daqui, dali, de lá, de acolá, e daqui a pouco, se vocês precisavam me conhecer namorando Eunice, na favela da Vila Cruzeiro, numa congregação da Advec hoje, né? E o pai dela me chamando para falar alguma coisa lá na frente. Eu morria de medo, desesperado, que ia ter que, primeiro, que ir lá na frente, segundo, segurar um microfone. E era muito simples naquele tempo. Estou alegre com Jesus, estou aqui nessa noite. Era aquele testemunho básico. Todo mundo dava o mesmo testemunho, né? Estou alegre com Jesus, e papai, acabou. Deixa para a igreja um versículo. Pronto, sentava. Meu irmão, o tempo passa e Deus te lapida. E Deus te restaura. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você, essa é a primeira de 4 mensagens, mais 3 virão aí para frente. Quero convidar você a estar aqui, abrir o teu coração. Meu irmão, por favor, por mais que você esteja reticente, resistente, quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O que está sendo pregado aqui é a palavra de Deus. O que está sendo pregado aqui, sabe? Deus inspira e usa o pastor Valmir. Sabe? Não é uma coisa assim da mente. Porque a igreja está aqui, cheia de manhã. A gente podia ficar aqui bordando as vestes dos anjos com a maior tranquilidade. Temos um louvor bom, pregadores à vontade aqui. Falar de pecado não dá ibope. Falar de que você tem que orar não dá ibope. Falar que você tem que ler a Bíblia não dá ibope, que dá ibope é dizer que Deus vai te dar uma vitória, esse vai ser um ano da prosperidade, pronto, aí você sai daqui, aleluia, foi uma bênção o culto, foi uma bênção, mas você está morrendo todo dia e não sabe, porque não lê a palavra, porque não ora mais. Olha, quanto a mim,
Deus está fazendo uma obra na minha vida. Espero que faça na tua também. Amém? Espero que faça na tua. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa de falar sobre base, sobre fundamento, sobre tudo aquilo que nos dá sustento, tudo aquilo que realmente nos torna íntimos teus, aquilo que nos faz, Senhor, entender, ouvir a tua voz, ouvir a tua direção, a tua inspiração. Eu quero te louvar por tudo isso. Eu quero te louvar por pertencer a uma igreja preocupada com pessoas, preocupada com vidas, preocupada com gente que nunca ouviu falar do Evangelho, pessoas que estão vivendo aí achando que é só isso, vão viver aqui, aproveita ao máximo, desfrute dessa vida, e essas pessoas vão se deparar com um amanhã duro. E eu peço, Senhor, que essa palavra penetre não só no meu coração, mas no coração de toda a igreja. Que a tua igreja seja despertada para te buscar. Que a tua igreja seja despertada para viver em comunidade, viver em comunhão, andar debaixo de uma direção, que é do teu Espírito Santo. Ouvir a voz do teu Espírito ao nosso coração, que nos atrai, como a galinha atrai os seus pintinhos para debaixo das suas asas, com o intuito de proteger, de guardar, de livrar do mal. Que nós sejamos, Senhor, alimentados da palavra de Deus para alimentarmos a muitos que estão aí fora, que não te conhecem, que nós sejamos preocupados, Senhor, em amar, porque tudo isso só funciona se tiver amor envolvido. Tem que ter amor, porque tu és amor, Senhor. Então nós temos que amar uns aos outros, amar os nossos irmãos, amar o desconhecido, olhar para as pessoas que nunca olhamos, estender a mão para aquela pessoa que nós nunca estendemos. Nós temos que manter os nossos laços, vínculos de amizades, mas não fechar a porta para novas amizades, para compartilhar com outras pessoas, para vivenciar o Evangelho a outras pessoas, Pai. Pai, eu te bendigo e te louvo, Senhor, e peço que o teu Espírito Santo trabalhe em cada vida. Que o teu Espírito Santo trabalhe em cada vida aqui, Pai. Eu te bendigo e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos caminhar, meu irmão.